Porto Marinho, situado às margens do Rio Paraíba, no município de Cantagalo, região serrana do estado do Rio, guarda um verdadeiro tesouro, o arroz anã, cereal de origem desconhecida que ao longo dos anos foi se misturando com outros tipos de arroz e se transformou em uma versão ímpar. Recentemente, o arroz anã está na lista de potenciais indicações geográficas no Brasil, ou seja, título de produto característico do local com identidade própria e qualidade única. Os mistérios desse arroz você descobre no Rio em Foco, que começa agora. Hoje eu recebo a chefe embaixadora da Cozinha Brasileira do Senac RJ, Tereza Corsão, e o chefe da Divisão de Política e Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Celso Merola. Conta um pouquinho pra gente sobre as características desse arroz, o que ele tem de tão especial e diferente. Então, eu estou tão apaixonada pelo arroz anã que agora é meu travesseirinho aqui, olha. Ele é... Bom, aí as características em termos de gastronomia, ele não tem assim... como ele é um produto base alimentar, ele não é uma proteína, ele não é um coadjuvante na mesa, ele é sempre um acompanhamento. Se você não tiver a dica de que ali tem um arroz diferente, talvez passe batido quando você está com vários outros pratos. Quando você vai ter um prato, um jantar, que você vai fazer um arroz, uma coisa que vai servir o arroz como um acompanhamento, ou quando ele for uma parte de uma receita principal, como a gente teve várias receitas aí desenvolvidas, eu acho que as pessoas começam a perceber que ali tem uma coisa diferente. Ele tem... as características que foram analisadas, ele tem um aroma, ele tem um perfume, né? E isso depois foi comprovado, aí Celso vai poder falar melhor do que eu, foi comprovado a parte do DNA da origem desse arroz sendo asiático, que é um lugar onde os arrozes são mais perfumados, tipo arroz basmati, arroz jasmim, então tem essa questão do perfume. Tem uma questão que foi engraçada, que a dica quem me deu foi o pessoal de lá, e realmente eu não tinha detectado, e depois passei a prestar atenção, que é o seguinte, ele é um arroz que ele tem uma textura diferente dos outros arrozes. Ele é macio e, ao mesmo tempo, ele não gruda tanto. Então, você consegue fazer um arroz soltinho, mas, ao mesmo tempo, é um arroz que o grão é muito macio. Tanto que a dica que me deram é o seguinte, quando ele esfria, ele não fica duro. Então, em geral, o arroz, aquele arroz de vez, né, é o arroz que você depois vai ter que botar um pouco de água e tal. Ele não, ele se mantém super bem. Tanto que uma das receitas que foi desenvolvida no Senac foi a salada de arroz anã, que ficou uma delícia, porque é um arroz que se presta a muitos preparos, né? A gente depois vai poder voltar nesse assunto, mas é assim, é o xodó, né? E o problema é o seguinte, eu acabei de dar para uma amiga minha, para ela provar, e ela falou, onde é que eu compro? Eu falei, bom, isto é uma segunda etapa, vamos por parte. A primeira vez que eu escutei esse nome, o arroz anã, foi pelo Celso Merola, que é um descobridor das maravilhas do Rio de Janeiro. Eu acho que ele tem a memória, assim, de tudo que está acontecendo e das peculiaridades dos produtos, né? Do que é produzido no campo, no estado do Rio de Janeiro. Celso, conta para a gente um pouquinho sobre o trabalho do Ministério da Agricultura em relação a essa cultura do arroz anã, como é que vocês atuam lá na região? Então, para o Ministério da Agricultura, esse trabalho com fomento, com apoio ao desenvolvimento, né, é parte do trabalho que a gente executa no dia a dia. E a gente, para você ter uma ideia, eu tenho 40 anos de agricultura do Rio de Janeiro, né? E eu não conhecia o arroz anã, né? Eu vi falar e fiquei encantado, né? Porque, como a Tereza falou, né? Quer dizer, é uma comunidade que preservou material, né? E eles cuidaram da semente, quer dizer, o Estado não participou desse processo, foi o próprio produtor, né? E essa característica dele, quer dizer, quando você tem contato com ele, o pessoal acha que é um erro de concordância, aí, quando você fala arroz anã, né?
mas, na verdade, é porque é uma variedade anã, né? O pessoal que plantava arroz tinha problema com acamamento, né? Quer dizer, o arroz crescia muito, aí, quando chovia, ele acamava, então perdia muita coisa. Então, isso nos anos 60, houve uma introdução de materiais, principalmente com a Revolução Verde, né? Esses centros mundiais de cereais, né? O centro de arroz é nas Filipinas, né? Centro mundial, e o Brasil trouxe algumas variedades para testar. E essa variedade anã se adaptou muito bem à região. E o pessoal pegou essa semente, né? Então, a gente sabe que é uma variedade oriunda do Centro Internacional de Arroz, lá das Filipinas, mas a gente não sabe que variedade é, né? Então, a própria Embrapa, a gente já mandou sementes para lá, o pessoal entende que é um arroz, como a Tereza falou, né? Aromático, né? Característica do arroz asiático e tudo, mas não, a gente não sabe exatamente qual a variedade. E foi guardado pelo produtor. Então, isso é extremamente importante, né? É você resgatar uma tradição, né, da agricultura, que era guardar a semente, cuidar da semente. Então, a gente foi encantado desde os primeiros contatos, e aí a Tereza, inclusive, já tinha isso antes da gente, ela já tinha recebido o material, ela já estava... E a gente começou a participamos do diagnóstico que foi feito, né? E estamos tentando se aproximar mais da comunidade, tem muita coisa para ser feita, né? Isso é só o início, né? Isso que a Tereza falou é realidade. Quer dizer, eu também trouxe muito material, muito, né? Algum material, e passo para as pessoas, e as pessoas ficam: onde eu compro agora? Agora eu quero, me consegue mais. E a gente tem dificuldade porque ainda não entrou no sistema, né, de produção, de fornecimento, que é uma coisa que ainda vai levar um tempo, né, para acontecer. Hoje, a gente pode dizer que é uma agricultura, quer dizer, que é uma cultura de subsistência ali na região, ou ela já, enfim, já é possível trabalhar um pouco mais, principalmente essa questão da destinação para o mercado? Eu acho Ainda que dá para nós dois batermos uma bola, né? A gente faz parte de um grupo de Zoom, Geisa, que se encontra desde 2020, assim, na pandemia, esse grupo com a impossibilidade, porque assim, quando eu recebi o arroz, eu ainda estava no navegador, ainda tinha um restaurante, então sempre tem esse movimento, né, que as pessoas trazem o arroz para alguém de restaurante, para ver se o restaurante divulga e se com isso abre o mercado de restaurantes, né? E eu tenho hoje uma posição super polêmica em relação a isso, que eu acho que é interessante a gente falar aqui, daqui a pouco, se não for agora, mas assim, porque assim, o que a gente vê no mundo, né, Celso? Quero muito te ouvir também a respeito disso. É que existe uma questão que é a soberania alimentar e a segurança alimentar, né? Capacidade dos povos de produzirem aquele alimento que vai fazer com seu sustento e a sua segurança, né? Foi o caso do arroz anã. Então, assim, 90% do que eles plantavam, estou chutando aqui um número, a gente fez pesquisa, o Sebrae apoiou o tempo todo essas pesquisas, mas eu não sei, em torno dessa proporção, era apenas para o consumo próprio. Inclusive, quando foi feito um trabalho do Sebrae de pesquisa sobre o desejo deles de comercializar, teve produtor que disse: eu não quero comercializar, eu só quero poder plantar e que a minha família e os meus amigos e as pessoas em volta comam. Então, eu acho que aí, sabe, Geisa, é o ponto nevrálgico da questão, porque a gente vê no mundo inteiro produtos como abacate, açaí, um monte deles, né, que faziam parte da cultura local e que eram da soberania alimentar e da segurança alimentar, e que, a partir do momento que faz essa transição para comercialização, eles acabam encarecendo para o público local e eles acabam, às vezes, até entrando em extinção para o público local, porque o tal do valor agregado da exportação é maior do que o que eles conseguem pagar internamente. E eu acho isso um problemão, assim. Então, todos esses projetos de fomento, eles são super importantes para poder melhorar a vida dos produtores da agricultura familiar e pescaria familiar, né, e o extrativismo também, mas eles correm esse risco. Então,
se ao mesmo tempo não for feito um reforço de consciência deles de que o mais importante continua sendo a segurança alimentar deles, a coisa se perde, né? Então, não é, Celso? O que você Não, acha aí? concordo plenamente com você, Teresa. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, ao lidar com isso, né? Eu acho que o grupo tem se preocupado com isso, né, Teresa? De Muito. evitar um oba-oba muito grande, uma história, né? Porque tem muita coisa para se aprender ainda, quer dizer, tanto com relação às próprias técnicas de produção, né? Que em alguns casos é bem primário, né? Eles não usam algumas técnicas agrícolas mais evoluídas e tudo, porque não tem acesso mesmo. Alguns têm, outros não. Então, tem muita coisa interessante. Por exemplo, eles fazem trabalho conjunto, eles trabalham junto, né? Eles se juntam para plantar, eles se juntam para colher. Então, isso é uma coisa extremamente interessante da comunidade, né? Dessa vivência deles, né? Os mutirões que eles fazem, né? Isso é uma coisa que a gente, no dia a dia com a agricultura familiar, a gente tem uma dificuldade enorme de implementar. E eles já fazem isso, né? Eles trocam entre eles, né? O trabalho por arroz, ou, né? Eles trabalham numa época, numa área, numa outra área, né? Então, tem muito isso, né? Que tem que ser de forma muito cuidadosa por parte do Estado de entrar nisso, né? É. Então, eu Tem concordo com a Tereza, né? Que, inclusive, é, tem toda uma expectativa em relação a esse arroz, né? A gente sente isso, as pessoas procuram, perguntam, né? E a gente, quando que eu vou ter esse arroz para comprar no Brasil? Não sei, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que entender como isso vai se dar e tentar interferir pouco, né? Não pode interferir muito. Eu acho é, que tem um papel do Estado que é fundamental, que é de ater, é dar assistência técnica para eles, tentar suprir algumas coisas que acontecem, por exemplo, perdas, né? Perdas Eles têm um caso interessante que é o ataque de pássaros, né? Na época da colheita, né? Como lidar com isso, né? Quer dizer, e não provocar um impacto, né, sobre a fauna local, né? Quer dizer, vai ter que tentar saber como conviver. Eles até hoje convivem muito com isso. Outra questão são as perdas pós-colheita, né? Toda aquela questão de os cuidados, né? Secagem, o preparo, as máquinas, tudo isso são coisas que acho que tem um papel importante da extensão para se fazer aí, né? E que, na verdade, vão envolver outras instituições. A gente vai continuar Sim, conversando sobre isso fundamental. no próximo bloco, então não saia daí. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas. A gente estava falando exatamente sobre essa riqueza, né, do local, do singular que se desenvolveu naquela comunidade. E é muito interessante, Celso, que a interferência ela precisa ser também para contar essa história, porque no decorrer e no desenvolvimento, no fomento a esse tipo de cultura, a própria atividade local para consumo de outros lugares, né, para a descoberta desse arroz pela população fluminense e por outros mercados, também acaba acontecendo esse processo da perda da história, né? E o próprio encantamento que o arroz gerou em vocês, como vocês relatam e contam essa história, mostra ali que tem também um conteúdo local muito fundamental. Só queria dar continuidade, passando aí a palavra para a Tereza, que ela queria falar sobre o que o Celso estava trazendo. Porque eu fico pensando assim, né? Porque ele falou que a posição do Estado ela tem que ser uma posição bem focada, né, na questão de ATER, na questão de assistência técnica, isso tudo. No meu caso lá, Geis, eu tenho dois chapéus lá, né? Eu tenho o SENAC como chefe embaixadora, que a gente depois posso contar as ações que a gente fez lá, que foram super, super interessantes, e o Instituto Maniva, que eu estou lá com a questão
dessa facilitação com os agricultores, né, em reunião com os agricultores, para eles entenderem um pouco como é que é esse tal de mercado, né, quais são as armadilhas que tem no mercado, inclusive armadilhas com eles, né? Então, assim, várias coisas que o Maniva, na vivência de anos, né, que a gente desde 2007 que está fazendo isso, a gente foi desenvolvendo para justamente preparar um pouco. Eu vejo isso como uma transição, sabe? A gente vê tantas transições que são complicadas, delicadas, importantes, às vezes desejadas, né? A gente vê vários tipos de transição, todas elas têm um padrão parecido, né? Porque a pessoa não pode, no caso deles lá, essa questão da segurança alimentar e da soberania alimentar já está um pouco frágil. Já teve produtor falando, poxa, mas aumentou o preço, né? Porque a partir do momento que o mercado, esse mercado que parece uma coisa só, na verdade é múltiplo, né? Ele começa a desejar, ele meio que desorganiza o que estava organizado, mesmo que o que tivesse organizado fosse uma coisa não perfeita ou não ideal, né? Então, assim, os restaurantes, teve alguns casos agora de pessoas de restaurante que levaram, né, e que usam e que querem usar. E das nossas conversas é que eu, hoje, ex-dona de restaurante, eu defendo o mercado institucional como muito mais importante para eles nesse momento, porque a gente conseguiu, né, através de conversas, e a prefeitura entrou, inclusive, nesse grupo de Zoom que se fez, a prefeitura entrou e comprou a ideia de comprar para merenda escolar. Então, aí isso não aparece tanto, né? O arroz que vai para a merenda escolar, ele não está embalado lindinho na prateleira, ele não está no Instagram do chefe, ele vai direto para as crianças, mas são crianças da comunidade e a compra são 17 toneladas ano. Então, ontem eu dizia para eles, gente, nenhum restaurante vai comprar isso. Preste atenção, o restaurante vai poder promover, vai poder falar, vai poder qualificar, mas em termos de melhoria de vida para os agricultores, é o PNAE, né? Todo mundo sabe isso, assim, que o pessoal que trabalha com PNAE sabe da importância para essa transição, né? E é um ponto para a gente puxar aqui, né? O quanto esse Programa Nacional de Alimentação Escolar ele tem o foco também de fomentar a agricultura sustentável, os pequenos produtores e gerar esse mercado próximo, já que o Estado precisa consumir esses produtos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Tereza, porque essa produção consegue atender esse mercado institucional ou também vai ser uma possibilidade aí de entrar toda essa questão da extensão, da melhoria dos processos produtivos para poder também ampliar esse mercado? O que eles plantam hoje já daria, pelo que a gente está... Não foi feita essa conta ainda, né? Você vê como é que as coisas, como o Celso falou, são muitas frentes de análises de conhecimentos, de levantamento de dados, e por mais que isso esteja sendo feito há 2 anos, tem coisas que a gente ainda não sabe. Então, ontem a nossa conversa era o seguinte: quantos quilos eles têm, quantas toneladas eles têm da safra desse ano, que acabou agora? Porque essa safra, a rigor, deveria dar para eles se alimentarem completamente, não perderem nenhuma né, segurança alimentar, e, ao mesmo tempo, para o PNAE, que é o que vai dar o dinheiro certo, um contrato de 1 ano. Tudo isso as pessoas não quero vender para restaurante. É lindo vender para restaurante, mas não. Eu sei porque eu tive e eu comprava da agricultura familiar. E eu sei o quanto que eu comprava. Me constrangia isso. Porque, na verdade, eu comprava um item que trazia um marketing para o restaurante, que trazia um posicionamento né, para o restaurante, mas, na verdade, eu não estava salvando vida de ninguém, né? O que eu gastava ali era irrisório, né? E tem uma outra questão do restaurante, que o restaurante vive de concorrência, vive de competição, vive de hoje ter uma coisa que é um produto premium, que é um produto que eles estão lançando, e daqui a pouco esse produto não interessa mais, tem que ser um outro, tem que ser um outro, tem que ser um outro. Então, é um mercado selvagem, né? Enquanto que o mercado institucional pode não ter o glamour que o outro tem,
mas ele tem o contrato anual, ele tem a segurança de que vai ser vendido por um preço de mercado, né? Então, é assim, só que isso às vezes não brilha tanto os olhos. E no processo de indicação geográfica, que aí eu quero jogar a bola de novo lá para o Meró, no processo de indicação geográfica, se pensa muito nesse outro mercado lindo, glamuroso, né, Celso? Fala um pouquinho disso. Não, e tem um ponto aí também que eu queria só somar, que o Rio já teve uma tradição, já teve plantação de arroz, né? E isso foi se perdendo um pouco. Então, a gente tem hoje produções muito especiais, pequenas, espalhadas pelo território, mas não tem mais uma grande produção. E aí eu nem sabia. Eu nem sabia que se plantava arroz no Rio de Janeiro. Mais no Muriaé, se eu não me engano, não é isso? Isso. Ainda tem especialista de arroz na Pesagro, a gente pode aproveitar isso. Podemos aproveitar, Então, a gente teve arroz no Rio de Janeiro, teve um período nos anos 70, né, que tinha um projeto chamado Provárzeas, né, que é um projeto de ocupação de várzeas, né, para produção de arroz. Então, aquela região era a região de Minas Gerais, ali a Zona da Mata, Muriaé, Leopoldina, e o Rio de Janeiro, os municípios próximos ali, Laje do Muriaé, aquela região próxima ao Rio Paraíba, ali, né? Italcara, aquela região noroeste, produziu muito arroz, né? E, com o tempo, né, foram substituindo, tendo problemas. Essa história do mercado que a Tereza colocou é muito séria, né? O mercado ele é muito duro, né? Então, não vai ficar esperando que o mercado te trate com carinho, porque não vai tratar, né? Enquanto lhe interessa, realmente vai ter a procura pelo produto e tudo, mas com o tempo, se por qualquer motivo aparece uma novidade, o pessoal te abandona imediatamente. Então, é extremamente importante isso que a Tereza falou, né? Esses mercados locais, né, por exemplo, de abastecimento, né, voltado para a agricultura, direcionado para a agricultura familiar, para atender escolas, né, hospitais, creches. Isso é fundamental que o produtor tenha isso em vista, né? Porque é um mercado garantido para ele, né? O outro mercado é esse mercado complicado, né? A indicação geográfica, a gente realmente ali é uma coisa bem que se enquadra perfeitamente nas definições de indicação geográfica. É o reconhecimento de uma tradição, né? De uma coisa que o produtor faz, que ele desenvolveu, que ele caracterizou e que tem um diferencial, né? Então, é um reconhecimento. Então, é importante, eu entendo que sim, né? Eu entendo que, até pelo reconhecimento mesmo desse trabalho que o produtor fez, né? Eu acho que para ele é um orgulho enorme quando a gente vê lá nos olhos do pessoal, né, Tereza? O orgulho que eles têm quando eles veem que o pessoal da cidade, lá, os chefes de cozinha, estão encantados com o arroz que eles produzem e consomem há tanto tempo, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que o grupo trabalhando lá, o grupo gestor, tem essa preocupação, né, de manter essa discussão, de ter os produtores sempre participando dessa discussão, de não ser uma coisa de cima para baixo, né, que seja discutido. Isso é fundamental. Tem um ponto importante, né, que a gente vai mergulhar um pouquinho mais no próximo bloco. Essa construção e essa estratégia de crescimento sustentado e sustentável, ela leva um pouco mais de tempo, mas ela também garante que depois esse produto tenha uma série de certificações, etc., e possa, eventualmente, expandindo a produção, atender outros mercados. Mas ele precisa acontecer também no território, ele precisa ser desse reconhecimento e dessa cultura local, que é o que diferencia ele no fim das contas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntos. Em maio desse ano de 2022, foi realizada a primeira festa da colheita do Arroz Anã, evento que também marcou o lançamento do livro Muito Prazer, Arroz Anã.
Tereza, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a preparação para essa festa e, principalmente, a produção desse livro, porque começa aí também um processo que eu acho que fortalece a identidade geográfica, né? Todo esse processo de certificação que pode acontecer e está sendo construído aos poucos, também fortalece a questão do local, né? Do reconhecimento e da cultura que se desenvolve ali. Então, conta para a gente como é que foi esse processo de construção e da própria comemoração, né? Bom, então, essa iniciativa foi do Senac Rio de Janeiro, né? A minha diretora, Wilma, teve essa ideia brilhante de juntar esse momento, né, da colheita do arroz para fazer 3 ações, né? Porque a gente, depois de analisar bastante o que o Senac poderia contribuir, porque eu acho que é um pouco aquilo que o Celso estava falando e que eu estava falando antes, né, do Maniva. Eu acho que se uniu ali um grupo de organizações, algumas maiores, outras menores, com características específicas. E o Senac, quando a gente sentou para conversar, a Wilma disse assim: olha, eu acho que o Senac tem ali 2 frentes que a gente pode trabalhar, que é a questão da gastronomia e a questão do turismo de experiência, né? Porque você imagina uma vila de pescadores na beira de um rio, é um lugar paradisíaco, lindo, com todo aquele modo de fazer, como disse o Celso, né, artesanal, quase medieval, né, a secagem, cada etapa daquela, aquilo ali é uma experiência incrível de se participar, né? E hoje a Porto Marinho tem um pequeno restaurante chamado Venda Antiga, que é de um dos participantes do grupo, é uma graça de um lugar que justamente nasceu desse movimento, dessa união, né? E aí, quando se pensou nessa coisa da gastronomia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: tem um laboratório de inovação no Senac, que é um espaço espetacular de testes de produtos e enfim, vários projetos que já foram desenvolvidos lá, que seria o lugar ideal para o Arroz Anã chegar, né? Aterrissar, e ali com todas aquelas pessoas, né? com a Gisela, que é, enfim, mestre em ciências gastronômicas, é uma pessoa que entende de cozinha molecular, né? Gisela Abrantes, e também com a Juliana Jucá, que é a pessoa também que estava à frente desse projeto lá dentro do Laboratório de Inovação. A gente levou, né, a princípio, 15 quilos de arroz, e começou, e aí a gente determinou assim: bom, vamos ter algumas receitas tradicionais, que a gente vai pensar numa coisa de buscar na tradição da cozinha brasileira, até porque a minha embaixada lá, eu sou embaixadora da cozinha brasileira, né, no Senac. Então, vamos pensar quais são esses arrozes aí que existem no Brasil, que são muitos, né, e inovação, né? Então, o pessoal, incríveis pesquisadores, fizeram receitas, desenvolveram tudo que você pode imaginar, casquinha de sorvete, manjar, tudo, né? Foi uma coisa assim espetacular, o trabalho que foi feito. E então foi lançado a gente então teve uma aula a princípio para as merendeiras, né? Exatamente já pensando na questão da merenda escolar, a gente já tinha conversado com a nutricionista, já estava em conversas com a Secretaria de Educação, e aí vamos fazer uma aula para as merendeiras. Teve uma aula para a população de Cantagalo, então uma aula aberta para dono de restaurante, dono de posada, e teve uma aula show lá na própria comunidade em Porto Marinho, onde eles também puderam, os agricultores vieram com suas famílias, pessoas do local vieram. Então, foram 3 atividades que foram feitas assim bem... e o lançamento do livro, onde cada agricultor ganhou seu exemplar. Estou com o livro aqui também. Então, o livro conta com essas 61 receitas feitas com arroz anã. Tem bolinho de arroz, tem barrinha de cereal, que foi até uma receita do Rio Gastronomia, pamonha de arroz. Tem coisas que você não... Desde cozinha internacional, de coisas brownie de arroz, tem coisas assim internacionais e tem coisas criativas e coisas também tradicionais. Então, é uma emoção, né, Geisa? A gente, quando vai num lugar desse, né, Celso, a gente que vira e mexe, estamos nós dois lá nesses momentos, né, emocionantes, onde você vê a potência do lugar, sabe? Você vê que
Ali existe uma produção de alta qualidade, as pessoas são comprometidas e têm muito conhecimento técnico, apesar de estarem, às vezes, sem condições de estarem atualizadas, né, com a tecnologia, mas tem ali todos os elementos. Para mim, é como se fosse uma boa receita, sabe? Um mise en place perfeito, que tem tudo ali do melhor para aquilo dar certo. Então, assim, não falta muita coisa para dar certo. Interessante também nesse processo, né, é poder ver a importância que tem, quer dizer, que o turismo de experiência traz como oportunidade de você poder estar no local, experimentar no local. Você não precisa levar o produto, mas você está ali vivendo toda essa experiência conjunta. E também tem todo um processo de preparação para que isso possa ocorrer, né? Não é simplesmente abrir as portas e todo mundo descer lá, enfim, que acaba virando um turismo insustentável. Predatório. Exatamente, predatório. Mas é um processo que se bem trabalhado, ajuda também a aproximar o conhecimento de outras pessoas que estão buscando exatamente essas singularidades pelo território do Estado. A gente vai, no próximo bloco, mergulhar nessa questão da indicação geográfica. Eu queria, Celso, que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, da perspectiva do Ministério, né? Como é que é esse processo de fomento a essas indicações geográficas e as experiências aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe que em outros estados avançou-se mais rapidamente para indicações geográficas, mas aqui a gente tem muitas delas mapeadas e o arroz anã é uma delas, né? Então, o reconhecimento das indicações geográficas é uma coisa muito nova para a gente, né? O Brasil, só no final dos anos 90, começou a se preocupar com isso, né? Assim, muito pontualmente, em função de ações que produtos, né, de outras regiões fizeram sobre o uso aqui indevido dessas indicações geográficas, no caso do champanhe, né, e outras coisas, né? Conhaque, né, que o pessoal começou a usar aqui de forma oportunista, né? Então, o Brasil aderiu a um grupo internacional, começou a participar dessa discussão e fez uma lei. E aí, em cima dessa lei, né, que a gente tem produtos já que reconhecidos, né, que o pessoal consome já tradicionalmente, mas a gente não tinha esse processo de reconhecimento, por exemplo, pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quer dizer. E aí, com essa lei, começou alguma coisa no Rio Grande do Sul com vinhos, depois com cafés da região de Minas Gerais, do Cerrado Mineiro, né? E outros foram surgindo outros produtos, né? Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente começou a entender um pouco disso, a gente passou por alguns treinamentos, a gente já tinha uma experiência com cachaça em Paraty, né? A gente começou, foi uma das primeiras indicações geográficas que o Ministério atuou, foi a cachaça de Paraty, né? E aí foi uma experiência muito interessante, porque, primeiro, né, a propriedade é uma propriedade coletiva, né? Então, não é uma marca que você registra, que uma pessoa pega e registra no seu nome e vai explorar. Não, é uma propriedade coletiva. Então, obrigatoriamente, o produtor tem que estar organizado. Então, não adianta você trabalhar só as características, tem que trabalhar com a organização do produtor, eles têm que estar conscientes disso, né? Que é uma propriedade coletiva, que eles têm que gerenciar isso de forma participativa. Isso é muito difícil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que tem algumas histórias complicadas aí de cooperativas que, né? Então, você tem algumas histórias complicadas. Então, Paraty foi uma coisa, por exemplo, como eu já tinha uma vivência com os produtores, conhecia um a um, né, pela minha atuação como auditor fiscal do Ministério, na parte de fiscalização mesmo, mas principalmente na área, em conjunto com o SEBRAE teve um papel extremamente importante, né, de apoio, contratando um consultor para adequar o sistema de produção de cachaça de Paraty. Então, a gente foi mais fácil. Também era um grupo pequeno, eram 6 produtores, né? Então, você consegue conversar com um a um, né? Vai adequando. Claro que tem dificuldades, mas a gente entendeu, até analisamos de forma um pouco pejorativa, a gente achou que ia ser fácil fazer outras, né?
E a gente fez um pequeno diagnóstico onde estava, mas a gente não conseguiu andar com isso, exatamente por conta dessa história do associativismo, que é fundamental nesse processo, né? E isso é muito difícil de trabalhar, né? Tem que ter uma estrutura de apoio, né, para tentar fazer com que o produtor entenda que ele pode ter esse benefício, né? E a gente vê, por exemplo, os benefícios que os produtores de Paraty tiveram com a indicação geográfica, né? Hoje a cachaça de Paraty é reconhecida nacionalmente, eles prezam pela qualidade, né? Eles têm a festa da cachaça de Paraty, é um sucesso, né? E, por exemplo, tem até dificuldade de você conseguir obter a cachaça porque não sobra, né? No próximo bloco, a obtenção da indicação geográfica do arroz anã. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Estamos de volta com Tereza Corção e Celso Merola para falarem sobre o arroz anã de Porto Marinho. Desde 2018, o SEBRAE atua em diferentes frentes na valorização do arroz anã. Uma delas é a obtenção da indicação geográfica. Quem explica para a gente é a analista do SEBRAE RJ, Raquel Stum. Vamos ouvir. O trabalho do SEBRAE ele é um trabalho que envolve a parte da gestão empresarial, né? Envolve a questão de mercado, envolve a questão de inovação, e a gente começou a identificar de que forma a gente poderia ajudar nesse processo. A primeira ideia nossa foi com essa questão do mercado, levar esse arroz até alguns chefes que pudessem experimentar, que pudessem sentir o que esse arroz tinha de diferente, para a gente saber se realmente ele era aquilo tudo que era falado. Além do sabor do produto, o arroz ser muito gostoso, a forma de preparo é diferenciada do arroz convencional que a gente faz, né, que é o arroz de pacote, o cheiro ser maravilhoso, o sabor ser delicioso, a gente começou a perceber que, e além dessa questão do produto, tinha uma questão ali com a comunidade. Uma comunidade que só consome esse arroz, tanto os mais novinhos, os bebês, até os idosos, eles só consomem esse arroz. Então, praticamente, a produção do arroz, ela é uma produção que ela é basicamente feita, criada para o consumo próprio. E ao longo desses 3 anos, como a gente começou a perceber uma demanda, um desejo por parte de chefes, por parte de pessoas que conheceram o arroz e queriam comprar e não tinha, a gente começou a trabalhar essa questão da produtividade, produção com eles. Chegamos a fazer um encontro com eles para identificar alguns gargalos, alguns deles como questão de embalagem, a questão do valor nutricional, a questão do associativismo entre eles, né? A gente trabalha a questão do turismo, a gente trabalha a questão da cultura, a questão do artesanato, a questão do envolvimento das mulheres nesse processo, que é fortíssimo. E a gente trabalha a questão da geração que está vindo aí, que são os mais jovens. E nesse momento também a gente começa a trabalhar com a indicação geográfica, né? O SEBRAE Nacional vem e define, olha, a gente vai fazer alguns diagnósticos com potenciais produtos, né, aqui do estado do Rio de Janeiro. O arroz anã foi colocado na frente desse diagnóstico, junto com café, junto com outros produtos aqui do nosso estado. E agora, nesse mês, nós retomamos o trabalho com a IG, e aí nós vamos trabalhar as seguintes etapas, a questão do associativismo, que é um trabalho fundamental, né? Porque todo o processo da IG, ele depende do coletivo, então vai ser identificada a questão da marca, do selo distintivo do arroz anã, vai ser trabalhada essa questão da associação, né? De quem é esse grupo, que hoje existe uma associação, mas não é uma associação somente do arroz, ela é uma associação mais abrangente. Vai ser trabalhado as especificações, o que esses produtores, para entrarem, para ter lá o selo da indicação geográfica, o que eles precisam fazer, qual é o processo que eles precisam seguir, né? Até isso chegar no INPI e ser chancelado por eles. É muito bom ver a Raquel aí falando, porque a Raquel é parte dessa patotinha que se formou de 2020 até hoje, e ficamos muito amigos, né? Porque a gente pegou 2 anos da pandemia,
onde o único recurso que a gente tinha de botar esse projeto para frente eram essas reuniões. Então, a gente conseguiu que produtores viessem para as reuniões com seus celulares, com o péssimo sinal que às vezes tinha. Mesmo assim, eles vinham, faziam parte, muitas vezes tímidos, não falavam muito, a gente tinha que puxar para eles falarem, mas assim interessados, sabe? Que eu acho que isso é a coisa mais importante. E a outra coisa que eu queria falar, escutando Raquel e Celso antes, eu acho que a gente tem que entender o papel importante do Sistema S nessas descobertas desses produtos e nesse desenvolvimento desses produtos. Se fosse sem essa estrutura, essa infraestrutura que esses organismos têm do Sistema S, as coisas seriam muito mais lentas e cada vez que a gente consegue, por exemplo, nesse caso lá da Festa da Colheita, né, nesse projeto que foi feito pelo Senac, em parceria com a Prefeitura de Cantagalo, em parceria com o Sebrae, em parceria com todo mundo, né, do MAPA, todo mundo do nosso grupo. Né? Se não tivesse essa estrutura, a gente não tinha conseguido fazer essa ação maior. Né? Se não tivesse o apoio do Sebrae, a gente não teria conseguido fazer várias coisas que já foram feitas, tipo análise, exatamente como é que foi, Celso? O nome do que a gente fez foi quórum, não foi censo? A gente fez um censo com a população, a gente não, o Sebrae bancou esse censo com a população, porque a gente queria saber qual era o desejo da população, porque chegou um momento em que só haviam 2, 3 produtores na reunião de Zoom, né, com seus celulares, e os outros produtores. E aí a gente teve surpresas, né? Quando o censo foi feito, várias coisas que a gente não imaginava vieram à tona. Então, como o Celso já falou, quer dizer, é um processo que o tempo todo você tem que estar indo e voltando. E eu posso dizer que isso é a minha paixão. Assim, a minha paixão é lidar com os agricultores e fazer esse papel de facilitadora com o que eu chamo de associativismo conjunto, né? Coletivo, associativismo coletivo, porque, na verdade, você molhar uma plantinha, entendeu? Você vai ali, você vê que tem conflitos, sempre, e colocar a competição, que é a palavra-chave de mercado. Mercado é igual a competição. Botar a competição ali no meio de um ambiente onde antes não tinha competição, porque era coisa plantio para a própria alimentação, é provocar uma crise que pode ser boa. Nem toda crise é ruim, mas acontece que tem que se saber que está se mexendo, como eu já disse antes, numa coisa que estava estabelecida, né? Interessante, né? Das camadas e do nível de participação que precisa acontecer para você chegar a um resultado final. Isso acho que era interessante a gente trazer aqui no último bloco, né? Porque, como estamos na TV Alerj, é sempre bom pensar o que o legislativo tem a ver com isso, né? O que pode ser feito também por outras entidades, por outros poderes, enfim, para poder somar nesse processo. A gente falou aqui da participação da Prefeitura, do Sistema S, né, Sebrae, Senac, promovendo essa festa, trazendo turismo e gastronomia em conjunto, o Ministério da Agricultura, com o processo todo de conhecimento a respeito da indicação geográfica, enfim. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, que outras camadas a gente precisa inserir nesse processo, né, para que a gente possa ter, de fato, uma indicação geográfica finalizada, consolidada, construída. Então, a gente tem participado já há algum tempo dessa discussão em outras regiões, em outros produtos, né? Então, a gente vê que, infelizmente, o Rio de Janeiro não tem uma estrutura que outros estados têm, de ATER, né? De assistência técnica, de pesquisa agropecuária. Então, isso faz falta, faz muita falta, né? Inclusive, essa iniciativa da FAPERJ, né, de abrir um edital de apoio às indicações geográficas, é uma coisa interessantíssima, né, que vai permitir que tenha recursos para pesquisadores desenvolverem trabalhos que são fundamentais para o reconhecimento das indicações geográficas. Né? Por exemplo, a indicação geográfica do arroz aí de Porto Marinho, arroz anã, a gente hoje tem alguns questionamentos. Quer dizer, o pessoal entende que é uma denominação de origem, ou seja, que o ambiente dá as características principais do produto. Mas a gente vai ter que provar isso, né? E provar isso tem que ser feito
de forma científica, né? Você tem que pegar, testar, mostrar, né? Tudo isso. E isso não é de uma hora para outra, você não vai inventar, né? Você vai ter que fazer, implantar experimento, ir para o campo coletar informação. Isso é fundamental que a gente tenha esse suporte da pesquisa agropecuária, né? E, infelizmente, recursos hoje são muito pequenos, né? A gente nem sempre tem esses recursos disponíveis. Então, essa iniciativa é importantíssima, né? Como eu falei, né? Quer dizer, é importante envolver os órgãos de pesquisa nisso, né? E a gente teve uma experiência muito interessante com os IFES, né? Teve um edital aberto pelo MEC, né? E o IFE lá de Cambuci ganhou, foi o terceiro colocado no Brasil e ganhou um edital para apoiar a indicação geográfica das farinhas de São Francisco de Itabapoana. Então, o IFE está trabalhando nisso e está sendo muito interessante nessa discussão. Mas, como a Tereza colocou bem, esse processo é um processo longo, né? De costura, de um monte de coisa. A farinha lá de São Francisco é extremamente interessante, mas tem problemas sérios de produção que vão ter que ser resolvidos, né? Para que ela possa virar um produto realmente para o consumidor, né? Então, tem essas coisas todas que a gente vai precisar trabalhar. Eu acho, sabe, Geisa, que tem a questão da política pública é fundamental. Por exemplo, aquilo que a gente estava falando do mercado ser selvagem, do mercado de restaurante ser selvagem, a vida inteira eu tenho um sonho de que um dia vai ter uma política pública como se fosse um PAA para os restaurantes, um incentivo fiscal para aqueles restaurantes que comprem o produto local, o produto do Rio de Janeiro. Eu acho que isso seria uma forma de incentivar aquilo que eu digo, que a compra é pequena, né? Mas seria um incentivo muito importante para alavancar a agricultura familiar do Rio de Janeiro, né? E também não esquecer de falar que a Emater está nesse nosso grupo também, que é um órgão fundamental, né? A gente tem lá o Marquinho, que é fidelíssimo ao grupo, todos muito apaixonados com a ideia de poder mostrar para o Rio de Janeiro essas riquezas, né? Eu acho que o Arroz Anã é meio que um piloto que a gente está fazendo da união dessas organizações para mostrar que a gente ajudando a associação e a associação tendo determinado tipo de apoio de infraestrutura e a questão também de políticas públicas, eu acho que a gente consegue, né, fazer essa transição. Agora, Tereza, você falou desse livro, né, sobre o Arroz Anã. É possível acessar um formato digital dele? Olha, por enquanto ainda não, sabe, Geisa? Mas eu vou levar a sua demanda lá para o pessoal da diretoria. A gente tem muita vontade que ele vire um livro para o público, né? Porque tem, além dessas receitas maravilhosas desses cozinheiros lá do laboratório do Grupo de Pesquisa e Inovação do SENAC, né? Além das receitas, tem um texto explicativo, tem muita informação que seria muito interessante, até para o turismo rural, né? Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma caixinha de surpresas, né? Eu, quando tive que ir a Porto Marinho por conta desse projeto, eu descobri uma parte do Rio de Janeiro, né? Lá, Madalena, Cantagalo, encantadores os lugares, né? E você não conhece. Então, acho que a gente tem através dessa questão do alimento e dessa valorização cultural também e mercadológica dos alimentos, acho que a gente pode descobrir o Rio de Janeiro através desse caminho aí, né? São quantos candidatos, Celso? Da última vez que eu vi, são 20 e poucos produtos que estão sendo ainda analisados para saberem se eles são passíveis de ter indicação geográfica, não é isso? Tem a laranja, que é incrível. Então, o Sebrae fez um diagnóstico de 21 indicações geográficas, sendo que agrícolas são 19, né? Acho que são duas que não são agrícolas. Mas é muita coisa, né? O sal, a moda íntima, a moda não sei o quê. Acho que são 2 ou 3 que não são agrícolas, mas a maioria são agrícolas, de alguma forma. Né? Então, algumas, por exemplo, a laranja, ela já foi depositada no NPI. O NPI já fez uma análise inicial e retornou para atender algumas exigências, né? Como ela é uma DO, essa questão é complicada, porque a pesquisa tem que ser muito bem comprovada, né? Qualquer deslize ali, o INPI fica em cima e você tem que... Então, isso voltou, já foi
feito algumas coisas e está no INPI para análise, né? A gente ainda vai fazer, Geisa, o programa da laranja. A gente fez já um enfoque sobre as laranjas de Tanguá e é muito interessante a própria imagem que eles escolheram, é muito sensacional. Assim, o Rio de Janeiro, de fato, como você disse, né, Tereza, e o Celso sempre traz as boas novas, né, do que a gente tem de potência no nosso estado. O Rio de Janeiro tem muitas riquezas a serem descobertas, né, só que o que eu acho que a gente trouxe nesse programa foi também o senso de responsabilidade que precisa ter, né? E de envolvimento das instituições para construir isso de uma forma estratégica, para que não seja um movimento que destrua, né, o que está ali da cultura local, e que pode ser, na verdade, a grande riqueza, né, para gerar uma experiência diferenciada. Mas, infelizmente, esse nosso programa está chegando ao fim. Tem que fazer um seminário, mas, assim, eu acho que é só um capítulo, né, dessa história que a gente pode vir aqui contar para mais pessoas, né, e divulgar o quanto é importante que o Rio de Janeiro descubra o Rio de Janeiro, né, que os fluminenses possam circular mais e aproveitar esse momento aí em que as pessoas estão buscando áreas abertas para conhecer também toda essa produção e essa história que a gente tem aqui. Obrigada pela participação de vocês. E, para quem assistiu a gente aqui, não esqueça, esse conteúdo também está em formato podcast, é só procurar por Quero Discutir Meu Estado na sua plataforma predileta. TV Alerj, Canal do Povo, até a próxima.